E aí, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para você uma análise de iFood que eu faço com meus clientes de consultoria, de mentoria, como é que a gente entende a mecânica do iFood por dentro do portal do iFood, para que vocês consigam aprender a analisar uma loja de forma eficiente, clara, objetiva e consiga entender os indicadores. Hoje o iFood é um cockpit de botões, tem muitas ações ali que você pode fazer e muitas análises que você precisa entender dentro de uma estrutura do iFood. Então, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, depois da vinheta aí, solta aí, editora. Bom, beleza, estamos aqui, então vamos entrar aqui na tela do meu computador e vamos olhar aqui um cliente nosso. A gente sempre borra o nome do cliente para ter a privacidade dele, então, mas isso é uma loja de comida árabe, tá? E a gente tem aqui um pouco do desempenho dele de vendas, né? E a tela é importante você colocar um olhar objetivo, porque de acordo com o foco que você vai dar dentro do portal do iFood, você pode entender coisas muito diferentes e muito distantes às vezes do que é preciso ou até mesmo da realidade absoluta, vamos dizer assim. Então vamos entrar aqui, ó. Isso aqui é uma loja, ela está aberta nesse momento, está com 61 pedidos vendidos, 4.558,30, né? Dia 13/8/2024, ticket médio de R$74. Isso aqui é a posição deles nesse momento, tá? Eu estou no iFood agora, aberto aqui com eles, tá? E aqui tem lá, vendas dos últimos 30 dias aqui, 3.734 vendas e teve 6,41% a mais de venda. É uma loja que cresceu as vendas nos últimos meses, a gente expandiu o funil dessa loja, 3.558,1.985,34 centavos, últimos 30 dias de faturamento, ticket médio 96,14, uma redução de 2,61% e 1.233 novos clientes. Aqui nessa tela a gente já tem uma métrica muito importante que você tem que olhar. Aqui eu consigo medir a recorrência desse cliente. Basicamente, se ele teve 3.734 vendas realizadas nos últimos 30 dias e dentro dessas 3.734 vendas ele teve 1.233 novos clientes, isso significa que ele teve que 3.734 menos 1.233, que é um número de algo em torno de 2.500 pessoas, pediram de novo, ou seja, a base de clientes recorrentes dessa loja, ela é mais do que o dobro do que os pedidos de novos clientes. Isso é muito importante e isso tem alguns indicativos fundamentais para a gente entender a mecânica de análise. Então essa é uma loja que, apesar dela faturar muito bem, ela está baseada no princípio de recorrência, porque ele tem muito mais clientes recorrentes do que clientes novos, tá bom? Então essa é uma primeira análise que é importante você ver, tá? Aí aqui, os horários, né, a estrutura de venda, que não tem uma análise, né, além nessa tela mais importante. Então vamos lá, vamos pegar aqui a operação, tá? Aqui na operação, a gente dá dados, né? Ó, você teve 1,53% de pedidos cancelados. Então aqui tem um nível um pouco alto de pedidos cancelados, mas isso não afeta, por exemplo, a visibilidade da loja, e logo vou mostrar o funil de vendas para vocês entenderem isso. Então, ó, chamados abertos 0,55% nos últimos 30 dias. Ó, o tempo aberto 95,23% do tempo, ou seja, não por algum problema operacional. Eu sei que eles nesse último mês mudaram de sistema, então possivelmente algo de ajuste operacional, de mudança de sistema pode ter afetado o tempo online. Ainda assim eles cumpriram mais de 95%, né? E pedidos despachados, né? Aqui tem esses dados aqui, são todos os pedidos que foram concluídos, enviados, exceto pedidos cancelados e tal. Aqui eu botou só de um dia. Beleza, então aqui é a parte de desempenho, também que não tem tantas informações estratégicas, vamos dizer assim.
Aqui sim, né? Na parte do cardápio, aqui o funil de venda que tem muito dado importante e aqui é onde muita gente se confunde. E talvez eu possa gravar um outro vídeo só falando de funil de venda para a gente esmiuçar um pouco mais esse assunto aqui. Mas basicamente aqui, o que tem nesse funil de venda aqui do iFood? Tem 20.119 visitas nos últimos 30 dias, 0,2% a mais do que nos 30 dias anteriores. Ou seja, quando você seleciona uma data no funil de venda, ele sempre vai se reportar ao mesmo período anterior. Ou seja, se eu colocar aqui os últimos 7 dias, ele vai calcular a diferença de crescimento ou decréscimo referente ao mesmo período do dia anterior. Ou seja, aqui é 30 dias, últimos 30 dias, ele calcula em relação aos 30 dias anteriores a esses 30 dias. Se eu botar 7 dias, ele calcula os 7 dias anteriores aos últimos 7 dias para fazer essa comparação de está subindo ou está descendo, tá? Tomem cuidado aqui. Eu não recomendo ninguém usar aqui esse botão de concorrência. Tá vendo? Eu apertei aqui concorrência. Aí ele está ali, ó, 113% acima da concorrência. É o número de visitas. Visualizações 108,86% acima das visitas. Esse grau de comparação com a concorrência, ele não tem um número confiável, até porque você não sabe com qual concorrência o iFood está te comparando. Então, esquece um número de concorrência, é sempre sobre a sua loja. Sempre. Esse número de concorrência não vale. Você não ganha nada. Pelo contrário, só gera confusão a partir do momento que você pensa, que bom, eu estou acima da concorrência, ou que ruim, estou abaixo da concorrência, esquece. Às vezes ele está botando uma outra operação de outra cidade, de outro nicho, com outro volume de vendas do que o seu, e aí ele bota percentualmente. Imagina, essa loja que vende quase 400 mil por mês, nessa loja do iFood, só no iFood, ele coloca uma loja que vende 10 mil por mês, que tem uma conversão na visualização acima dele. O que isso importa? Nada, porque ele é uma loja de outra natureza, outro volume de venda, com outras expressões. Então, concorrência não é recomendável você usar. Beleza? Sempre é sua loja. Então aqui o funil de venda são 5 etapas e depois eu vou gravar um outro vídeo só explicando o funil de vendas. Eu acho legal a gente gastar mais um tempo aqui. Então basicamente, cada retângulozinho desse aqui é uma etapa do funil de venda: visitas, visualizações, sacola, revisão, pedidos concluídos, e aqui é o percentual em cima dos 100% que são as visitas, tá? E no outro vídeo eu esmiuço melhor aqui o funil de venda. Então aqui essa loja tem, na última etapa do funil, 18% de conversão, 18,53 sobre as 20 mil visitas, o que geraram 3.728 vendas, tá bom? E aqui embaixo tem os produtos mais vendidos, quantos itens foram vendidos de cada um, e depois você vai vendo. Aqui são os complementos mais vendidos e vai, beleza? Aí essa é a etapa do cardápio, onde você consegue enxergar o funil de venda. Aí depois você tem a parte dos clientes por raio. Isso aqui melhorou muito no iFood, então você consegue analisar os raios onde você tem mais clientes. Ó. Aqui nessa operação, no raio de 1 km, você tem 653 clientes, né, nos últimos 30 dias. No raio de 2 km, 687. E no raio de 3 km, 450. Ó, então, quanto mais longe, vai ficando menos clientes, tá vendo? Ó, ao ponto de que a partir de 11 km já não tem mais clientes. Né? Então, aqui 9 km, 28 clientes. Então você vê que aonde que ele opera de fato com o volume, né, a gente pode cortar aqui nos 5 km. O grande volume está nos 3 primeiros km, os 3,5. Né? E o iFood teve uma atualização grande agora, né, na sua base, onde eles contam agora quilômetro percorrido e não quilômetro em linha reta, como era anteriormente. E aqui você tem um mapa e consegue mostrar aqui, né, as regiões, os números de pedidos. Então, é uma loja que tem alta demanda no raio curto.
Você tem operações, por exemplo, cidades específicas, por exemplo, Brasília. Brasília é uma cidade que é muito comum no 7º km, no 6º km, dependendo da posição, da localização do delivery, ser o raio que mais vende. Né? Às vezes o cara vende muito pouco no primeiro, segundo, terceiro raio e vende a partir do 4º, 5º km. Então, depende muito da geografia local, tá? Nesse caso aqui, isso aqui é um caso específico, tá bom? Aí você tem o perfil da loja, os clientes novos, os clientes frequentes, que são os recorrentes, né? E clientes em alerta. Então, por exemplo, aí ele vai te dando... Cada vez o iFood vai trazendo mais informações, né? Que ele vai tentando entender tudo isso para te passar alguma informação. Então, saber ler isso é muito importante. Então, quando a gente olhou lá, a gente tem uma base maior de cliente recorrente, isso é super importante. Os clientes novos são importantes, os 1.308 clientes novos são importantes. Entretanto, né, o que faz a venda acontecer é a recorrência. Esses clientes novos, boa parte deles precisam se tornar recorrentes, senão você vai enxugando o gelo, você sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, e o que gera o resultado para cliente recorrente é uma boa experiência para o cliente, porque ele tem que fazer o pedido e falar, pô, valeu muito a pena pedir, vou pedir de novo, vou recomendar, gostei, entrega o que promete. Então não é criar uma experiência incrível para o cliente, mas uma experiência aceitável e bacana para que ele tenha o ímpeto de comprar de novo. Esse efeito é o mais importante para gerar escala no seu negócio, recorrência, tá? Aí clientes sumidos, ou seja, aqueles clientes que já não compram há 90 dias, e aí aqui dentro do iFood você tem alavancas que você pode trazer cupons para clientes que não compram há 90 dias, para você ativar essa base. Inclusive dentro do nosso programa de consultoria, a gente tem um método muito claro para reativar essa base de clientes que estão, vamos se dizer, que já compraram na loja, mas que estão há muito tempo sem comprar. Então a gente consegue fazer uma ação aqui manual dentro do sistema, usando cupons e alavancas específicas para atrair esse cliente que já teve uma experiência na loja e que por alguma razão ou por outra ele não compra há 30 dias, há 90 dias. Então essa loja é uma loja que tem muito movimento. Então, por exemplo, 3.898 clientes que já compraram e que compram com uma certa recorrência estão há 30 dias sem comprar. E 4.507 estão há 90 dias. E a gente conseguiu recuperar desses clientes nos últimos 30 dias 535 vendas, pedidos que vieram de clientes que já não pediam há 30 ou há 90 dias. Então, essa é um campo de análise aqui dessa tela do iFood, que melhorou bastante, né? E aqui você vê, por último, né, a concorrência. Então, você vê aqui, essa é uma loja de comida árabe. Então ele faz aqui um apanhado de concorrência, aqui, por exemplo, mês de julho, mês de junho, né? Então, ele aponta para você. Aqui a gente não tem muito o que fazer, né? E esses dados aqui são dados macro, né, do mercado daquela cidade onde eles estão te comparando. Então, comida árabe, né, ele aponta que grandes concorrentes são comida árabe, outros restaurantes que se titulam como comida árabe, mas também alguns que se intitulam como lanche, uma pequena porcentagem de outros, né? Comida argentina, comida brasileira, comida japonesa e outros 5%. Então, ele está bem concorrendo no nicho dele, né? E a sua loja tem um ticket médio parecido com 33% dos seus concorrentes, ou seja, de 87 a 117,70 é onde a faixa de ticket médio dessa loja. Tem outras lojas que têm o ticket médio menor, né? E algumas poucas com ticket médio maior. Então, entenda, ticket médio grande é muito bom, mas depende muito também do que você vende para quem você vende. Eu prefiro que você tenha um ticket médio um pouco menor, mas com alto volume, do que um ticket médio muito alto com pouco volume. Então, por exemplo, esse 7% aqui de comida árabe, que tem ticket médio entre 147 e 177, eu aposto que esse cara vende muito menos. Talvez vende 20 mil, 15 mil na plataforma, mas eles vendem refeições árabes, né? Uma coisa mais ampla, focada no final de semana, no jantar, e aí gera esse efeito de um ticket médio mais alto. Então, isso aqui é uma base de comparação para esse meu cliente que tem um ticket médio próximo a R$100? Não.
não tem preocupação nenhuma, porque ele está vendendo, está performando, está crescendo, o funil de venda ele está ativo, e isso é o que mais me importa. Ele tem um ticket médio de 95, é um ótimo ticket médio, ele tem boa recorrência, então é uma loja que eu estou bem satisfeito com o resultado dessa loja, que eles cresceram nos últimos meses, mesmo já sendo grande, tem uma operação que manda ver, ou seja, funciona bem, vende bem, consegue vender de novo para o mesmo cliente, tem um ticket médio legal, 95 e 31, usa poucas alavancas, tem um líquido bacana do iFood, então isso para mim é muito importante, tá? E aqui embaixo você tem clientes potenciais, ó, aí ele vai falando do raio, tá vendo, ó, o quarto KM é que ele entende que tem mais cliente potencial, 1.290, e aqui ele te dá também pelo mapa, a mesma informação que ele tem aqui, né, em estrutura de planilha, né? Ele te mostra aqui no mapa. Basicamente é isso, só uma análise inicial de uma loja do iFood para você entender um pouco, né, do que precisa ser feito. Lembre-se, o remédio para um pode ser o veneno para o outro, então toma muito cuidado com verdades absolutas que vocês veem aqui na internet. Eu estou trazendo uma visão ampla para te ensinar a pensar a gestão do seu negócio, para te ensinar a pensar os indicadores, porque o que vai funcionar para um não necessariamente vai funcionar para o outro, e isso é muito importante que você tenha em mente, que você entenda isso, para que a gente consiga ter bons resultados e você de fato tenha uma operação legal que gere venda e que cresça as suas regras de acordo com o seu momento, de acordo com a sua possibilidade. O que o McDonald's pode fazer hoje é do McDonald's. O que você pode fazer hoje é o que você pode fazer hoje. A gente tem que jogar com as armas que a gente tem na mão, e todo mundo, por menor que seja, tem vantagem competitiva em cima da concorrência. O grande, ele tem a vantagem por ser grande, mas qual é a desvantagem dele? Ser grande também. Ele é muito mais lento, ele tem muito mais dificuldade de fazer movimentos. O pequeno, ele é menor, mas ele tem mais agilidade, ele consegue se adequar mais rapidamente. Então, não importa se você é grande ou pequeno, você tem que usar o que você tem a seu favor, né, para exponenciar a sua qualidade, as suas vendas. E é isso que vai fazer diferença. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, botar o curtir e compartilhar. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve agora. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito com o nosso conteúdo gratuito a você evoluir bastante no iFood, beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração, tchau, tchau.